Obrigado, Senhor. Povo de Deus, boa noite a todos. Sintam-se em casa, vocês estão em casa. Podem sentar, bem como você que está nos acompanhando pela internet. Sinta-se em casa, pois a tua casa é a extensão desse lugar. Amém. Povo de Deus, o glorioso Deus tem muita coisa para nos falar mais uma vez. Peço aos irmãos que mergulhem na palavra do Senhor, porque basta uma palavra para você receber a sua vitória. Amém? Eu continuo insistindo, o Espírito Santo confirma em meu coração que basta uma palavra, uma ministração derramada pelo Espírito Santo, já é a sua vitória. Não precisa duas. A prova disso é o oficial romano. Ele não fazia parte do grupo que andava com Jesus Cristo, mas ele disse ao Senhor: mestre, lá em casa o meu empregado está sob a cama, muito doente, tão doente que não consegue nem se mexer. Me dá uma palavra. E o mestre disse: eu vou na sua casa curá-lo. Não, mestre, não precisa. Basta uma palavra que ele vai ser curado. Então, quando você tem você traz o seu problema consigo, pode ser de várias áreas da sua vida, ou uma das áreas, pode ser casamento, pode ser financeira, profissional, saúde, crise existencial, qualquer situação. Se você permitir o Senhor lhe falar ao coração, entrar no íntimo do seu coração, esta mesma palavra te dá algo que você ainda não tem. É a força, a coragem, o ânimo, o conhecimento. E isso tudo se resume em uma palavra de 2 letras com acento, chamada fé. E fé, de acordo com a Bíblia, em Hebreus 11, versículo 1, diz que a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos, e de que existem coisas que não podemos ver. Quando você está cheio da palavra de Deus, ela entrou em seu coração, gerou aquela fé, você já tem certeza, então por isso bastou somente uma palavra. E interessante que, por mais que o seu conhecimento humano, ou as pessoas que vivem no seu meio ambiente, ou qualquer situação da terra venha dizer que isto é impossível, não vai acontecer o que você está querendo, mas dentro de você há uma voz que grita, que fala, é aquela palavra que entrou naquele culto que você ouviu, que você parou para ouvir. Aquela voz fala todos os dias, por mais que alguém venha desanimar você e dizer: não, esquece, isso não funciona assim, isso é conversa de crente, ou isso é conversa de maluco, isso não existe. Mas dentro de você tem uma voz que fala: vai, que eu sou contigo, a vitória é sua. Com Jesus foi assim. Fizeram de tudo para que ele negasse aquela palavra que estava dentro dele. Jesus disse assim: olha, vão me prender, vão me bater e vão me crucificar, mas olha, eu vou morrer, mas no 3º dia eu vou ressuscitar. E daí? O que aconteceu? Fizeram de tudo para ele renunciar àquela verdade, andar para trás, dar um passo para trás. Mas olha, quando uma palavra quando a palavra de Deus entra no coração da pessoa, pode pendurar na cruz. Pode pendurar na cruz. Pode acontecer o que for, esta pessoa, mesmo que ela queira desistir, desanimar, a própria palavra não deixa. Ela todo dia fala: estou com você, não desanima, você vai ser vencedor.
E isto é a sustentação diária que a palavra faz. Meu amigo e minha amiga. Religião não dá isso não. Isso somente o Espírito Santo pode produzir no coração da pessoa. Se a pessoa está ligada a uma placa religiosa, ele não vai conseguir isso dentro dele. Porque isso quem dá é a palavra de Deus. Mas para que a palavra entre no coração da pessoa, precisa ter alguém para anunciar. E quando tem alguém para anunciar, precisa ter alguém para ouvir. É um conjunto de fatores, de coisas que precisam acontecer no mesmo tempo, para que você possa dizer, bastou uma palavra e a minha vida mudou. Bastou uma palavra. Aqui nesse ministério, nesses 10 anos que o Senhor me chamou, eu já vi pessoas chegarem aqui e receber uma palavra e saírem com a vitória. Com a vitória. Uma palavra só. Mas depende se você vai parar. Olha, meu irmão, quando a palavra de Deus toma o coração da pessoa, pode acontecer o que for. Ela não está mais preocupada com o tempo. Tempo de um mês, tempo de 6 meses, tempo de 1 ano, tempo de 10 anos. Ela já sabe que mais cedo ou mais tarde, a vitória é dela. E quanto mais você cultiva essa certeza, mais próximo você está da vitória. Porque o inimigo, Satanás, ele não tem autoridade sobre a palavra de Deus. Ele não tem autoridade sobre o Senhor Jesus, que é a palavra. Esse inimigo, ele atua na dúvida. Enquanto que você está duvidando, ele atua no seu coração. Mas a partir do momento que a palavra entrou, a certeza chegou, que gerou a fé, Satanás vai ter que pegar as malinhas dele e sair da sua vida. Então você toma posse. Porque aquilo que impedia você, não impede mais. Amém? Então nós todos somos cristãos. Você que está em casa ouvindo esta palavra, você é de Deus. O diabo jamais tem autoridade, ou força, poder, inteligência, sabedoria para criar uma pessoa como você. Você é de Deus. Então, meu amigo e minha amiga, o que é que nós precisamos fazer? É ouvir. Abram, por favor, a Bíblia em Provérbios capítulo 20, versículo 12. Provérbios capítulo 20, versículo 12. O Senhor nos deu olhos para ver e ouvidos para ouvir. Você está vendo? O que é que você está vendo? O que é que você está vendo na sua casa? O que é que você está vendo na sua família? O que é que você está vendo no seu trabalho? Quando você olha, mãe, você que está aqui, mãe, você que está ouvindo em casa também. Quando você olha para os seus filhos, o que é que você está vendo? Esposa, você olha para o seu marido. O que é que você está vendo? Esposo, você que olha para a sua esposa, o que é que você está vendo? Você empregado, quando você olha para o seu patrão, o que é que você está vendo? E você, patrão, quando olha para o seu empregado, o que é que você está vendo? Você que quando acorda e olha pela janela, o que é que você está vendo? O que é que você está vendo dia a dia? Você vê o que você ouve. Se você der ouvidos a Satanás, você só vai ver escuridão, tristeza, dor, raiva, ódio, filhos que não vai dar certo, marido que não vai funcionar, casamento que vai acabar, empresa que vai falir, trabalho que não vai dar certo, salário que não vai render, você só vai ver isso. Quem é que você tem ouvido? Porque o que você ouve é o que você vê. Aqueles que estão dando ouvidos à palavra de Deus, eles já veem a vitória.
Aqueles que dão ouvido a Satanás já estão vendo a derrota. Aí é um divisor de águas. Por isso que você vê pessoas e pessoas, mesmo na igreja. Tem pessoas que só andam com a cabeça baixa, não vai dar certo, eu não consigo, eu não posso. É porque você não está dando ouvidos a Deus, você está dando ouvidos a Satanás. Você vê o que você ouve. Começa por aqui. Porque quando vem uma má notícia, você que já recebeu um telefonema fora de hora, quando o seu parente estava viajando, o filho, o esposo, de repente o telefone toca e você olha na bina do seu telefone e vê, meu Deus, está acontecendo alguma coisa. Aí demora a atender, você já imaginou o carro tombando, você já imaginou o hospital, você já viu tanta coisa ruim? Nós vemos, você que está em casa, nós estamos enxergando o que nós ouvimos. Se você parar para ouvir a palavra de Deus, você vai ver a vitória de Deus. Você quer ver a vitória? Então dê ouvidos à palavra de Deus. Vamos entender hoje porque as pessoas estão sofrendo, mesmo com as Bíblias nas mãos, mesmo em casa, professando uma fé em Jesus Cristo, dizendo que Jesus é o Senhor, mas muitas pessoas estão sofrendo. Melhor, a grande maioria. Abram, por favor, Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 7. Versículo 31 a 35. Jesus saiu da região que fica perto da cidade de Tiro, passou por Sidão e pela região das 10 cidades e chegou ao lago da Galileia. Algumas pessoas trouxeram um homem que era surdo e quase não podia falar e pediram a Jesus que pusesse a mão sobre ele. Jesus o tirou do meio da multidão e pôs os dedos nos ouvidos dele, e em seguida cuspiu e colocou um pouco de saliva na língua do homem. Depois olhou para o céu, deu um suspiro profundo e disse ao homem: Efatá, isso quer dizer, abra-se. E naquele momento os ouvidos do homem se abriram, a língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Povo de Deus, a palavra de Deus é espírito. Este era um homem surdo e quase não podia falar. Vejam bem, quando você é surdo, normalmente é assim, quando a pessoa tem dificuldades de ouvir, ela tem dificuldades de falar. Para que uma criança comece a pronunciar as primeiras palavras, ela precisa primeiro ouvir da boca da mamãe, do papai, dos adultos. Ela ouve, capta aquela mensagem, aquela palavra e pronuncia igual. Se a mãe pronunciar uma palavra errada, a criança normalmente vai falar uma palavra errada. A palavra tem poder, a palavra de Deus, não é verdade? Mas se as pessoas não ouvirem a palavra de Deus, não terão o poder para repreender a voz do diabo, para repreender as forças malignas, os maus pensamentos. Vem todo dia, vem pensamentos de tristeza, de dor, de sofrimento, vem de angústia. Tem pessoas que sentem dores no corpo por acreditarem que elas têm dores. Satanás diz: você está doente. Ela acredita, não consegue repreender porque não tem a palavra de Deus. Ela é muda porque é surda. Surdo para a palavra de Deus. Naturalmente é mudo para a palavra de Deus. Quando você está surdo para a palavra de Deus, o seu ouvido está aberto para a palavra do diabo. Existem dois lados. Alguém você está ouvindo
Quando alguém chega para outra pessoa e diz: mas você está tão pálido, você está doente? Está amarrado em nome de Jesus, eu não estou doente. Se você tem a palavra de Deus, você repreende. Por quê? Porque você tem a certeza de que você não está doente. Mas se você achar, meu Deus, e correr no espelho, será que eu estou? Olha para mim, você, o que você acha? Eu estou muito pálido? Será que eu estou doente? Bom, já pintou a dúvida. Vai nascer algo dentro de você, uma doença. São as tais doenças que os médicos não conseguem achar. Não é uma coisa natural, é uma coisa sobrenatural. Para repreender esse tipo de investida do espírito do inferno, nós precisamos ter a palavra de Deus. Precisamos falar a palavra de Deus. Falar. Mas o que é que nos impede de ouvir? Eu quero falar, homem de Deus. Eu quero falar a palavra de Deus, eu quero ter a palavra de Deus dentro de mim, que quando vem, no momento que vem aquela palavra de desânimo, de tristeza ou mesmo pensamento, homem de Deus, eu quero ter a palavra do Senhor Jesus e repreender, mandar embora. É assim que você quer ser? Então, povo de Deus, para você alcançar isso, você precisa ouvir. Pastor, homem de Deus, eu não ouço. Por que eu não ouço? Eu vou à igreja, mas continuo sem poder falar, sem poder repreender, sem poder profetizar a meu favor, sem poder mandar o mal embora. Sou crente há 20 anos, não tenho essa autoridade. Na verdade, eu me acomodei numa situação que eu achei que isso era só para aquele homem que está no altar, o tal do pastor. Só ele tem. Não, meu amigo, essa autoridade é para todos nós. Eu sou um vaso do Senhor neste altar, eu não sou mais nenhum milímetro melhor do que você. Aqui nesse ministério, você que está ouvindo em casa, aqui nesse ministério não tem a tal da hierarquia. Não tem hierarquia. Esse homem aqui é tanto igual como você que está sentado ali. O Senhor me chamou para esse ministério, mas o Senhor tem um ministério para cada um de vocês. Lá no seu trabalho, lá na sua casa, que você tenha autoridade para repreender o mal que quer apoderar-se da sua família, do seu trabalho, do seu casamento. Você veio aqui somente para ouvir o Espírito Santo falar a você e você tomar posse e ser uma bênção. Amém? Há muitos homens que estão nos altares que puxam tudo isso só para eles, não só nós que podemos. Vocês não, meu amigo, isso é uma grande mentira. Presta atenção, isto é uma grande mentira. Jesus, quando chegou à terra, ele só tinha um interesse em ensinar para que nós também pudéssemos. Ele disse: vocês farão as obras que eu fiz e maiores do que eu fiz. Compreenda isso. Ninguém diante do Pai é maior do que o outro. Todos são iguais. Aqui todos são iguais. Todos nós estamos crescendo todos os dias, desde que venhamos dar ouvidos à palavra de Deus. Amém? Então, povo de Deus, por que é que as pessoas não estão ouvindo? Olha o que Jesus Cristo fez com esse homem surdo, e por causa da surdez, quase não podia falar. Veja bem, versículo 33. Jesus o tirou do meio da multidão e pôs os dedos nos ouvidos dele. O que é que Jesus fez? Levaram esse homem a Jesus. Qual foi a atitude de Jesus? A primeira atitude de Jesus. Jesus olhou para aquele homem, atendeu o pedido das pessoas, porque algumas pessoas trouxeram aquele homem para ele, e Jesus está pronto para nos abençoar. Meu amigo, você está aqui, e Jesus está pronto para te abençoar. Mas qual foi a primeira atitude de Jesus? Tirou aquele homem do meio da multidão. Que multidão é essa? Multidão de maus pensamentos, multidão de coisas que não são de Deus. Tirou ele do convívio. Olha, você tem que sair
dessa condição de pessoa. Você tem que parar de fazer isso, para de fazer isso não é de Deus, isso não procede na Bíblia, esta coisa não é de Deus, isto é invenção humana. Sai dessas coisas, que os seus ouvidos vão abrir e você vai poder falar. Sai do meio disso. Olha o que Deus fez com Abraão. É justamente por falta de conhecimento é que o povo de Deus está sendo destruído. Diz a palavra, Oséias 4, versículo 6. Veja bem, povo de Deus, Abraão era um homem maravilhoso. Deus queria abençoar Abraão, mas não podia abençoar onde ele estava. Abraão estava enraizado com os seus parentes, familiares, e por isso ele estava enraizado com as culturas, com aquelas superstições, com aquela religiosidade. Abraão estava impregnado com as coisas da terra. O que é que Deus falou com ele? Abraão, saia da tua parentela. Não é que ele vai desfazer dos parentes. Abraão, para de fazer essas coisas. Sai desse convívio, dessas tradições, que eu quero te abençoar. Quer ser abençoado, meu irmão? Sai dessas coisas. É uma decisão pessoal sua. Abraão saiu. Abraão foi de acordo com como Deus ia determinando e direcionando e orientando ele. Faz assim, faz assim, faz assim. Mas Senhor, eu não tenho filho, vou te dar um filho. Ah, Senhor, eu sou muito velho, você vai ter um filho. Deus foi concedendo tudo o que ele necessitava. Então, meu amigo e minha amiga, a primeira coisa que você precisa para poder falar a palavra de Deus é ouvir. E para você ouvir, você tem que sair do meio do centro negativo, do meio dos negativos. Sair desse convívio. Amém? Sair da natureza humana. Você quer isso para você? Então, meu amigo, você precisa sair dessa condição de viver de acordo com a natureza humana. Você simplesmente tem que mudar. Você tem que tomar uma decisão. Isso é algo pessoal seu. Você quer a vitória da sua casa? Então você vai ter que mudar o seu sistema. Vai ter que se enquadrar no sistema do Espírito Santo de Deus. Olha, a Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo diz para nós que aquele que constrói a casa em cima da areia, vem a enchente e a casa cai. Agora aquele que constrói a casa sobre a rocha, vem a enchente, vem os ventos, a tempestade, pode até balançar, mas a casa fica de pé. Presta atenção, a rocha está lá. Não pense que a rocha é toda lisinha desse jeito que você está vendo esse altar, não. A rocha é do jeito que ela tem que ser. É do jeito que Deus colocou. Amém? A rocha é da maneira que Deus quer. A rocha é a palavra. Está aqui. Essa é a rocha. Meu amigo, não é a rocha que vai se adaptar a você, não. É você que tem que se adaptar a ela. Não é a palavra de Deus fazer a sua vontade. É você que tem que fazer a vontade de Deus. Então você é abençoado. Por isso o que Jesus fez? Você está surdo e por isso você não consegue falar. Você não consegue determinar, você não consegue profetizar a seu favor, você não consegue pronunciar a palavra da vida, só tem coisa da morte na sua cabeça. Por quê? Porque você não está ouvindo a palavra de Deus. Então eu vou tirar você de onde você está. Vou tirar você desse convívio do mundo. Vou tirar você da multidão que impede você ouvir. Aqui tem uma multidão de coisas nos ouvidos das pessoas. Multidão de pensamentos errados, uma multidão de preconceitos, multidão de religiosidade, multidão de placas religiosas, multidão de ensinamentos dos homens, multidão de superstições. É verdade. Multidão de culturas inventadas pelos homens, tradições inventadas pelos homens. É uma multidão de coisas que impede você de ouvir Deus falar. Por isso você não consegue falar. Porque só fala quem tem o quê? E a palavra só pode ser pronunciada por meio da fé.
Porque você pode decorar a Bíblia todinha e sai falando os versículos. Os tais cursos bíblicos, cursinhos de teologia, eu não sou contra essas coisas. Mas isso não resolve a vida de ninguém. Se você não ouvir a voz de Deus, você não vai falar em nome de Jesus. Você vai falar em nome do professor de teologia, você vai falar em nome do livro de autoajuda, você vai falar em nome da faculdade tal, você vai falar em nome de uma placa, mas não em nome de Jesus. E o poder está no nome de Jesus. Se você não falar em nome de Jesus, meu amigo, Satanás dá gargalhadas. Dá gargalhadas. Então, meu irmão, você precisa falar em nome de Jesus, e para isso a palavra precisa entrar dentro de você, e para entrar, seu ouvido tem que estar limpo. Você precisa ouvir. Para ouvir, você tem que sair da multidão. Eu quero servir Jesus, mas eu quero participar, ou melhor, continuar participando das coisas da terra, das coisas das festas pagãs, dessas coisas aí, desses costumes. Eu quero continuar participando, meu amigo. Isso não funciona assim. O Senhor Jesus disse que quem quiser andar com Ele, vai ter que abrir mão dessas coisas. Aí você vai ter autoridade dentro da sua mãe, dentro da sua casa. Seus filhos podem fazer o que for, podem virar a casa de cabeça para baixo, para cima, o que for, mas você tem autoridade, e quando você abrir a boca, é esta que vai ser a ordem que sai da sua boca. Aonde for, você vai ter autoridade. Você não vai brigar com ninguém, você simplesmente vai falar em nome de Jesus. Para agora isso aqui. Você vai ser a autoridade. Meu irmão, Deus não nos criou para sermos simplesmente sofredores. Não. Deus nos criou para sermos simplesmente a bênção dele nessa terra. Sermos mais do que vencedores. Amém? Então Jesus, a princípio, o que ele fez? Recebeu aquela pessoa, trouxeram para ele. Talvez você tenha um problema. Talvez você traz esse problema aqui hoje. Homem de Deus, o meu problema é o meu casamento. O meu casamento está surdo, porque cada dia que passa ele está esfriando. Isso quer dizer, está surdo, não está ouvindo. Homem de Deus, o meu problema é no meu trabalho. O meu trabalho não rende. Nessa área você está surdo para a palavra de Deus. Seus ouvidos estão abertos para a palavra negativa e não positiva. Então você vai ter que se desligar, sair do meio daquilo que está atrapalhando você. Não é que você vai ser inimigo das pessoas, não. Você simplesmente não vai mais praticar aquelas coisas. Mas não dá, homem de Deus, eu tenho tantos amigos, e eu estou acostumado, eu cresci com eles, e nós temos as nossas rodas de conversa, nossas festas, nossas coisas, nosso jeito. Como que eu vou fazer? Continua com eles. Mas quando eles vão praticar as coisas que não são de Deus, se tu uma bênção lá no meio, diz, olha, eu amo vocês, mas eu não faço mais isso. Mas isso não quer dizer que eu sou inimigo de vocês, nem vocês são meus inimigos. Eu não sou contra o que vocês fazem, mas eu não faço mais isso. Mas por que você não faz? Olha, a verdade é o seguinte, é porque eu passei a ouvir uma palavra, eu comecei a ouvir uma voz, chamada a voz de Deus, e ela me convenceu de que isso não vai me ajudar para entrar no reino de Deus. Talvez no meio de 10, 9 vão falar muito mal de você, mas um vai chegar perto de você e vai falar assim, sabe, eu quero conhecer esse Deus que você está conhecendo. Amém? E os outros 9, homem de Deus, com o tempo, você vai sendo uma bênção, vai sendo um testemunho. De vez em quando aparece um, fala, olha, eu estou vendo que você está bem encaminhado, lá em casa eu estou com problema, você pode conversar comigo? Aí você vai sendo a bênção de Deus no meio das pessoas. Compreende isso? Então, meu irmão, aquilo que era morte, passou a ser vida. Passou a ser vida. Aquilo que parecia que ia morrer tudo, passou a ser vida. Você é um instrumento de Deus no meio daquelas pessoas.
Olha só, Deus não ia chamar você para libertar você, curar você, transformar você, para tirar você do meio dos seus amigos, dos seus parentes, e que eles não sejam abençoados. Muito pelo contrário, sair da parentela é parar de fazer o que eles fazem. E lá no meio você vai ser a bênção de Deus, e por meio de você todas aquelas pessoas vão ser tocadas pelo Espírito Santo e vão ser constrangidas e vão passar a servir o Deus que você serve. Deus quer te usar como instrumento. Isso é entregar a sua vida na mão de Deus. Senhor, que seja feita a tua vontade. Jesus olhou e viu a cruz. Senhor, passa esse cálice de mim. Não vai dar não, Senhor. Nós temos que entender que Jesus era um homem comum como eu e você. Diz a Bíblia. A diferença de Jesus para mim e para você é que ele não pecou. Jesus tinha ouvidos abertos para Deus. Porque o pecado, cada pecado, é uma pedra que vai enfiando dentro do ouvido espiritual. Quanto mais você peca, menos você ouve a Deus. Mais longe de Deus você está. Por isso, quando você vem ao culto e a palavra fala ao seu coração e você diz: Senhor, me perdoa, eu errei. O Senhor começa a tirar aquele algodão, aquelas pedras que estão impedindo. Você começa a chegar mais perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Amém? Então, o povo de Deus, Jesus tirou aquele homem do meio da multidão. Quero te abençoar. Isso ele faz com qualquer pessoa que pede. Veja bem, povo de Deus. No versículo 14, olha o que o Senhor disse aqui. Marcos 7, versículo 14 a 16. Está do outro lado. Do outro lado. Jesus chamou outra vez a multidão e disse: escutem todos o que vou dizer e entendam. Olha para mim, olha o que Jesus disse. Jesus chamou a multidão de pessoas, e olha a preocupação do Mestre. Nós precisamos atentar para a preocupação de Jesus Cristo. Você está ouvindo? Jesus estava falando para uma plateia de pessoas, um grupo de pessoas. E ele disse assim, olha o que Jesus disse: escutem todos o que eu vou dizer e entendam. Entenda o que eu estou falando, ele diz. Ele exclamou, isso quer dizer, para me ouvir. Para me ouvir. Vocês não estão ouvindo, vocês estão ouvindo uma voz falar, mas não estão entendendo nada. Senão Jesus não ia falar assim. Se ele pediu a atenção daquelas pessoas, é porque aquelas pessoas não estavam entendendo a mensagem. E por isso não há a vitória. Enquanto que a pessoa não entender a palavra de Deus, ela não entrou. Porque quando entra, ele entende. Ele entende que aquilo que ele estava fazendo está levando ele para a morte. Não faço mais. Aquele vício que eu tenho, agora eu entendi. Satanás usa isso para me derrubar e meus ouvidos ficam fechados e eu não ouço a palavra de Deus. Não tenho poder, porque a palavra que sai da minha boca não é de Deus. Eu sou mudo para a palavra de Deus. Pecado, vício, sai da minha vida. Acabou. Isso é uma questão de inteligência. Isso não é uma questão de ser crente, evangélico, carregar a Bíblia debaixo dos braços. Isso não é questão de ficar o dia inteiro na igreja, não, meu amigo. Meu amigo, prestar atenção naquilo que Deus fala é uma questão simplesmente de inteligência. Os homens inteligentes, as mulheres inteligentes param para ouvir a palavra e dizem: fala comigo. Eu quero agora entender. Senhor, me dá ouvidos para te ouvir. É uma questão de inteligência. Por quê? O inteligente, ele sabe que aqui está a sabedoria. E ele usa essa sabedoria com inteligência. O que é usar a palavra de Deus com inteligência? Vou explicar para você. O que é usar a palavra com inteligência? Um homem inteligente, quando ele lê a Bíblia, isso aqui é bom, hein? Isso aqui vai me render. Isso aqui vai me ajudar no meu trabalho.
Isso aqui vai me ajudar no meu casamento. Isso aqui vai me ajudar no trato com os meus filhos. Isso aqui vai me ajudar na minha saúde. Porque as orientações estão aqui. Não faça isso, não faça isso, faça assim, não faça assim. Espera aí, eu vou servir esse Deus porque eu não sou bobo não. Eu sou inteligente. Eu vou usar a palavra de Deus a meu favor. Isso é inteligência, meu amigo. Isso é inteligência. Quem é que você vai ouvir? Ou o que é que você está ouvindo? Um homem que para ouvir a palavra de Deus é um homem inteligente. Muitas pessoas falam, não quero ser crente, não quero ser evangélico. Meu amigo, se ser crente é servir a Deus, esse Deus aqui, de Abraão, de Isaac e de Jacó, eu quero ser o maior crente dessa terra. Se ser evangélico é servir esse Deus aqui, eu quero ser o maior evangélico. Se ser cristão é servir esse Deus, eu quero ser chamado de cristão. Não importa do que me chamam, eu quero servir a Deus. Amém? Eu quero servir a Deus. Eu quero servir a Deus. Olha só. Muitas pessoas que estão nos altares, homens que estão nos altares, têm uma preocupação tola. Exigem que as pessoas o chamem de pastor, de bispo, de autoridade. Querem ser autoridade. Ah, meu amigo, Jesus estava preocupado com isso, não. Chamaram ele de filho do diabo e ele não estava nem aí. Jesus era inteligente. Porque Jesus já sabia que servindo a palavra, ele estava a caminho do reino do Pai. E daí? O resto. Pode falar o que quiser de mim. Pode te chamar de filho do diabo, filho de Nazaré, filho daquele José carpinteiro que não tem nada. Pode me chamar de Messias, pode chamar de Jesus, pode me chamar de filho do homem, pode chamar o que for. Ele já sabia o que ele era. Quando você ouve a palavra de Deus, uma das coisas gloriosas que você passa a conhecer, quem você é. Você passa a saber quem você é, diante do Pai. Você começa a conhecer o amor que Deus tem por você, e olha, uma das coisas muito importantes, você fica sabendo que nessa terra só tem um de você. Não tem dois. Não tem dois, olha, a senhora está me ouvindo? Só tem uma pessoa igual a senhora nessa terra, a senhora mesma. Não tem duas pessoas igual a senhora. O senhor é único. O senhor é único. Único. Não tem dois do senhor. Por isso o senhor é uma pessoa rara. É uma joia raríssima. Só tem um. Cuida dessa joia rara. Cuida. Cuida de você. Não tem dois, não. Você é único. Deus te criou diferente de todas as pessoas desta terra. Ele te fez filho único. Amém? Único. Você é único dessa maneira. Não tem dois. Se cuida, meu amigo. Se cuida. Cuida da sua vida. Não se vende por coisas banais dessa terra. Tem pessoas que deixam de servir a Deus porque tem uma certa amizade. Meu amigo, amigo é Jesus que te leva para a vida, não aquele que te leva para a morte. Jesus é aquele que deu sangue por você. Alguém aqui nessa terra já foi na cruz, que você possa conhecer, que deu a vida por você? Eu só conheço um, Jesus. Esse é meu amigo. E também aquele que nele ele habita. Amém? Porque aquele que é amigo, dá a vida pelo outro. Você é amigo do seu filho, pai? Você que está me ouvindo em casa, você é amigo do seu filho? Eu sou pai também, eu tenho 2 filhos. Você é amigo do seu filho mesmo? Se você disser que sim, eu vou te fazer mais uma pergunta. Mas se você disser que não, para a conversa por aqui. Creio que você falou que você é o amigo do seu filho. E eu só vou acreditar se você é amigo do seu filho, se você der a sua vida pela vida dele. Ah, mas eu estou trabalhando. Não, meu amigo. Dar a sua vida é servir a Deus por causa do seu filho. Dá a sua vida. Ah, eu amo meu filho. Amar o seu filho? Dá a sua vida a Deus por causa do seu filho. Fala assim: Senhor, eu quero que o Senhor mude a minha vida.
Eu quero ser um exemplo para os meus filhos. Eu entrego a minha vida ao Senhor para que os meus filhos te conheçam. Meu amigo, você já está no reino de Deus. Você é amigo dos seus filhos. Você não é somente um genitor. Você não é só alguém que teve uma relação sexual com uma mulher que é a sua esposa e dali gerou um filho. Não, você é pai de verdade. Você é pai de verdade. Para as pessoas entenderem isso, tem que parar para ouvir. Por isso Jesus disse assim: escutem todos o que eu vou dizer e entendam o que é amar, o que é servir, o que é ser verdadeiramente um cristão, ser um servo de Deus, de fato e de verdade, não só de lábios, mas com atitude de vida. É isto que Deus está procurando nessa terra. Sabe, tem muitas igrejas que estão lotadas de pessoas. Há homens que estão fazendo de tudo para atrair membros, quantidade de pessoas, com seus eventos, com suas festas, com suas reuniões, estão inventando várias coisas para atrair as pessoas. Oh, meu amigo, Deus não está preocupado com isso não. Deus ama a multidão de pessoas, mas no meio dessa multidão, Deus está procurando um homem. Que dá a vida pela vida dos outros. Um só. Deus passa o olho na terra e procura um. Quero encontrar um que dá a vida pela vida do filho, da filha, da esposa, do esposo, do pai, da mãe. Eu quero achar um. Deus está procurando um homem. Um homem que diz: eu dou minha vida pela vida das outras pessoas. Por que é que as pessoas não têm feito isso? Porque não estão ouvindo e muito menos entendendo o valor que isso tem. O valor que isso tem, meu amigo. Se isso não tivesse valor, Jesus não tinha ido à cruz. Você não entende que nós vamos daqui 40, 50, 60, 70 anos, 90 anos, esse corpo vai cair. E que então, se nós não estivermos em Cristo para o reino do Pai, nós não vamos. E isso é eterno. Isso é eterno. Então, uma pessoa inteligente, ele planta hoje no reino de Deus, porque vai colher no reino de Deus. Amém? Planta aqui na terra a palavra de Deus, porque lá no reino de Deus está aumentando o seu tesouro. Ajuntem riquezas no céu. No céu. Presta atenção. Continuemos aqui. Versículo 15. Tudo que vem de fora e entra numa pessoa não faz com que ela fique impura. Mas o que sai de dentro, isto é, do coração da pessoa, é que faz com que ela fique impura. Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam, ele diz. O que Jesus quis dizer aqui, meu amigo? É o que você está colocando para fora. Está acabando com você. Está destruindo você. É o que você está colocando para fora. Olha aqui. Como que você vai colocar para fora a palavra da vida, se você não tem ouvidos para ouvir? Eu não consigo falar de Jesus com ninguém, ô homem de Deus. Lógico que você não consegue. Você está com o ouvido fechado. Eu não consigo chegar na roda de amigos ou de pessoas e sentar e falar assim: gente, eu queria falar um pouco de Jesus Cristo. Ou naquela oportunidade, daquela conversa sadia, gostosa, maravilhosa, você esperar assim uma oportunidade, uma só. Deus, abre uma porta aqui nessa conversa, nessa reunião, para eu poder dar uma palavra do Senhor. Uma só. Sabe? Se você tem ouvidos para ouvir, você tem momento para falar. Deus sempre prepara. Porque você vai ter ouvidos para saber o momento exato que você vai falar. É uma questão de inteligência.
Se da sua boca está saindo palavras negativas, é porque o seu ouvido está fechado para Deus. Se da sua boca saem palavras positivas, otimistas, é porque você está com os ouvidos abertos. O Senhor diz: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Precisa ter ouvidos para ouvir, povo de Deus. Abra Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 17. Portanto, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. A fé vem por meio da mensagem. Agora você entende? Como que a pessoa vai pronunciar uma palavra com fé, se a fé vem por ouvir a mensagem de Deus? Homem de Deus, eu não consigo ter aquela autoridade que o Senhor está falando, homem de Deus. Meu irmão, é porque os seus ouvidos estão fechados. Homem de Deus, o que é que eu tenho que fazer? Sai do meio da multidão. Sai da multidão. Se recolhe. Você não vai se afastar das pessoas, não. Você vai recolher-se dentro do seu eu. E você vai tomar uma decisão. Eu vou me recolher e vou começar a participar dos cultos. Quero ouvir mais da palavra. E na medida que o Senhor vai pregando, água mole e pedra dura, tanto bate até que fura, até que vai furar o meu ouvido espiritual, limpando-o, e eu vou passar a ouvir Deus claramente e falarei claramente, não serei mais mudo. Meu amigo e minha amiga, abra Lucas capítulo 4 e você vai entender quem é Jesus. Escuta e entenda. Você não vai só escutar, você vai entender. Jesus profetizou e fez. Declarou e fez. Você a partir de hoje vai declarar e vai fazer. Você não vai ficar só em falar, você vai fazer. Olha só, capítulo 4 de Lucas, versículo 16 a 19. Jesus foi para a cidade de Nazaré, onde havia crescido. No sábado, conforme o seu costume, foi até a sinagoga. E ali, ele se levantou para ler as escrituras sagradas. E lhe deram o livro do profeta Isaías. Ele abriu o livro e encontrou o lugar onde está escrito assim: o Senhor me deu o seu Espírito, Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres, e me enviou para anunciar a liberdade aos presos, dar vista aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. O que é que Jesus fez? Jesus simplesmente abriu a Bíblia e tomou posse daquilo que Deus delegou a ele. Quando você tem ouvidos para Deus, você abre a Bíblia, meu irmão, ela fala ao seu coração, você entra no meio das pessoas e já declara: olha, minha vida é uma bênção. Ah, meu filho vai ser uma bênção, meu casamento vai ser uma bênção. Olha, Deus falou comigo que eu vou prosperar muito. Deus falou comigo que eu vou ter uma vida maravilhosa. E as pessoas vão dizer: que é isso? Para com isso, no meio desses dias tão loucos. Meu amigo, vai ser do jeito que você falou. Jesus disse: o Senhor me deu o seu Espírito. E disse mais: Ele me escolheu. E diz mais: para levar boas notícias aos pobres. Quem são os pobres? Não é gente que está precisando de feijão e arroz, não, meu irmão. É pobre de conhecimento da palavra de Deus. É pobre espiritual. É pobre de Deus. E Nazaré era uma pobreza total. De Deus. Ele diz: Ele me enviou para anunciar a liberdade aos presos, dar vistas, abrir os olhos dos cegos, daqueles que não estão enxergando como Deus é. Libertar os que estão sendo oprimidos pela palavra negativa. O
que Jesus fez lá? Gente, sai desses costumes, sai dessa vida de vocês, vem para Deus, passa a andar de acordo com a palavra de Deus, e vocês vão ver a glória de Deus na vida de vocês. Seja diferente, seja diferente, seja a diferença, sabe? Josué e Caleb entraram na terra prometida. E Caleb entrou porque tinha um espírito diferente, um espírito excelente. Isto é, ele tinha um jeito de viver diferente. Esse vai entrar, esse é diferente. Esse vai tomar posse do reino de Deus. Então, meu amigo e minha amiga, abra por favor, lá no livro do Isaías, do profeta Isaías. Amém? Vamos tomar posse da promessa agora? Agora é tempo de você colher. Você já ouviu? Você tem ouvidos para ouvir? Eu sei que os seus ouvidos estão abertos. Então agora é tempo de você colher. Ou você fechou os seus ouvidos para esta palavra. Guarde o dia de hoje. Você que está em casa, marque esse dia. As pessoas que abriram os ouvidos para ouvir a palavra vão conquistar o que vai ser lido aqui agora. Mas aqueles que fecharam os seus ouvidos, eu não quero ouvir, porque eu não quero mudar o meu jeito de viver. Você só vai ouvir a promessa, mas não vai tomar posse dela. Compreendeu agora porque Jesus tirou aquele homem da multidão? Eu vou tirar você da multidão para que a palavra se cumpra na sua vida. Porque se você continuar no meio dessa multidão de ensinamentos humanos, a palavra não se cumpre na sua vida nunca. Abraão, sai daí, porque a palavra não vai se cumprir não. Não adianta você dizer que Deus é seu Deus, que o Senhor é seu Senhor. Aí não tem como te abençoar. Sai daí, Abraão. Sai dessa maneira de viver. Sai desse estilozinho de vida que você tem. Vive como eu quero que você viva. Eu vou te abençoar. Amém? Abra por favor Isaías capítulo 35. Olha o que vai acontecer na vida dos que estão com os ouvidos abertos e entenderam. Se você entendeu, você sai daqui com essa promessa. Isaías capítulo 35, versículo 1 a 10. O deserto se alegrará e crescerão flores nas terras secas. Cheio de flores o deserto cantará de alegria. Deus o tornará tão belo como os montes Líbanos, tão fértil como o monte Carmelo e o vale de Sarão. Todos verão a glória do Senhor, verão a grandeza do nosso Deus na sua vida. Fortaleçam as mãos cansadas, deem firmeza aos joelhos fracos. Digam aos desanimados, não tenham medo, animem-se, pois o nosso Deus está aqui. Amém? Amém. Ele vem para nos salvar, Ele vem para castigar os nossos inimigos. Você faz parte dessa promessa? Então os cegos verão e os surdos ouvirão, os aleijados pularão e dançarão, e os mudos cantarão de alegria, pois fontes brotarão no deserto, e rios correrão pelas terras secas. A areia quente do deserto virará um lago, e haverá muitas fontes nas terras secas. Os lugares onde agora vivem os animais do deserto virarão brejos e crescerão taboas e juncos. Haverá ali uma estrada, que será chamada de caminho da santidade. Nela não caminharão os impuros, pois ela pertence somente ao povo de Deus. Até os tolos andarão nela e não se perderão. Nesse caminho não haverá leões, animais selvagens não passarão por ele. Ali andarão somente os salvos. Aqueles a quem o Senhor salvar voltarão para casa. Voltarão cantando para Jerusalém e ali viverão felizes para sempre. A alegria e a felicidade os acompanharão e não haverá mais tristeza e nem choro. Isto é promessa do Senhor àquele que para ouvir, escutando a voz de Deus
entendendo, assumindo o Senhor, saindo da multidão e vivendo de acordo com a vontade do Pai. Sê tu uma bênção, hoje, amanhã e para todo sempre, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Nós cremos, meu Deus, que o Senhor pode fazer a diferença nesta noite. Este homem e esta mulher, meu Pai, que ainda se encontra, meu Deus, em meio à multidão de impedimentos, Pai, para que ela não possa ouvir a sua voz. Eu te peço nesta noite em favor desta pessoa, meu Deus. Coloque as suas mãos no seu coração. Feche os teus olhos, curve a sua cabeça. Vamos orar ao Pai. Senhor, somente em Ti encontramos a paz, pois do Senhor vem a nossa salvação, nos salvando dos dardos do maligno, nos salvando, Pai amado, dos pensamentos negativos, nos salvando da praga, da peste, da inveja, nos salvando, Senhor, meu Deus, do desânimo, da tristeza, das culturas, ó Deus, da terra, das invenções humanas. Somente o Senhor nos liberta, nos salva daquilo que não leva para a vida, Pai. Somente o Senhor é a rocha que salva alguém, Senhor, meu Pai. Pois Tu proteges, para que nós nunca nesta terra venhamos ser derrotados. Porque firme então, Pai, viveremos na fé, que é a certeza da vitória, de que um Deus glorioso nós servimos, que nos guarda de todas as forças malignas, Pai. Ó Senhor, muitos querem nos afastar de Ti, para tirar a honra da vitória do Senhor, Pai. Mas o Senhor é um Deus de misericórdia, um Deus de poder, para repreender todas as forças malignas que vêm atrapalhar este homem e esta mulher na sua caminhada rumo à grande vitória, que é a eternidade contigo, Pai. Oh Senhor, meu Deus, por isso nós estamos aqui e pomos a nossa esperança no Senhor. Somente o Senhor pode nos guardar, proteger, para não sermos abalados, Pai. Mesmo que as tempestades venham, o Senhor nos confere a certeza de que Tu nos guarda do mal. Oh Pai amado, o Senhor é o nosso abrigo, a nossa proteção, e nós confiamos em Ti, meu Senhor. Por isso nós queremos cada vez mais abrir os nossos corações, ó Deus, para que o Senhor venha ministrar a palavra poderosa, meu Deus, ao nosso espírito, para que possamos viver, ó Deus amado, com a confiança que assim ela produz, Pai, a Tua palavra em nossos corações. Oh Pai amado, nos ajuda a sermos os homens e mulheres que o Senhor quer que sejamos. Tira, meu Deus, ajudando esse homem e esta mulher a sair da multidão de impedimentos que está amarrando esse homem, amarrando essa mulher, esta família inteira de servir o Senhor como eles querem servir, Pai. Há muitos que querem, meu Deus, querem de fato e de verdade, mas ainda estão presos às coisas da terra. Oh Senhor, alguns com medo de magoar outros, alguns com medo de errar, alguns com medo de não conseguir, mas que o Senhor venha afirmar no coração destas pessoas, que com a Tua força, mais do que vencedores, serão nesta terra, Pai. Oh Deus, ajuda este homem, meu Pai, esta mulher, a se decidir cada vez mais, mergulhando na Tua palavra, no Teu conhecimento e na entrega a Ti, na submissão às Tuas ordens, à Tua palavra, às Tuas orientações, para poderem de fato e de verdade dizer: Senhor, Tu és o meu pastor, nada me faltará. Oh Pai, ajuda esta pessoa a poder andar no caminho da retidão, no caminho da verdade, no caminho da salvação, Senhor meu Deus.
Oh Pai, que nesta noite, os ouvidos destas pessoas possam completamente abertos ser, para poderem a partir de hoje pronunciar a tua palavra, Pai, de poder, em o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Obrigado, Jesus. Palmas para Jesus.